Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos entrando, sejam bem-vindas, bem-vindos. Bom dia! 19 de outubro, segunda-feira. Tenho certeza que será uma semana abençoada para todas nós. Grandes coisas vão acontecer. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Marlene, Guilherme, Cíntia Santiago. Bom dia, Liz. Tudo bem, meus amores? Vamos entrando, soltando bastante coraçõezinhos, por favor. Bom dia, equipe JC. Bom dia, bom dia. Tudo bem, amadas, com vocês e amados? Voltei, gente, entrou uma ligação aqui. Voltei, bom dia. Vamos entrando, soltando bastante coraçõezinhos, por favor. Enviando aviãozinho. Vamos enviar um aviãozinho hoje para alguém que a gente nunca enviou. Vamos convidar alguém que a gente sempre quis e talvez nunca teve coragem. Vamos enviar, de repente essa pessoa está precisando de uma palavra para começar a semana. Segunda-feira sempre é aquele dia que a gente para. Não, entrou uma ligação aqui. Entrou no meu e no do Bruno ao mesmo tempo. Acho que é essas coisas de net, essas coisas, sabe? Que eles ligam no mesmo horário, assim. Enfim. Então queria convidar vocês para fazer isso. Bom dia, Cupcake Floripa. Tudo bom, meu amor? Bom dia, Cris. Vamos entrando. Bom dia, William. Bom dia, equipe. Que essa semana... Falando em equipe, uma coisa que eu sempre gosto de pensar, quando eu penso em equipe, eu acredito que cada pessoa dentro de uma equipe... Vejam se vocês acompanham meu raciocínio. Bom dia, Mayara, bom dia, Ju, bom dia, Adriana. Eu acredito que cada pessoa dentro de uma equipe, ela tem um papel, né? Ela tem um dom, ela tem um talento, na verdade. Cada pessoa tem uma coisa para entregar. Quando você faz parte de um time, quando você faz parte de uma equipe, sempre você tem algo que é só seu, que só você... É o seu diferencial. Sabe o nosso diferencial? Olha, eu sou, por exemplo, dentro de uma equipe, normalmente tem as pessoas que são as mais corajosas, tem as que são mais cautelosas, tem as pessoas que são as mais divertidas, as mais comunicativas, mas também dentro de uma equipe tem as pessoas que são as mais racionais, as mais sérias, a que coloca o pé da galera no chão, né? E eu acredito que dentro desse universo, dentro desse mundo que a gente vive, né, dentro dessa vida, cada um de nós somos um dentro de uma equipe muito grande, né? Nós somos a gente está aqui numa equipe, a equipe JC, que é uma equipe que nós formamos, mas eu acredito que tem uma equipe que Deus formou lá em cima, que é a humanidade, sabe? E que tem pessoas que estão mais preparadas do que outras, que começaram antes do que outras, que têm talentos e que outras não têm. Então, eu queria convidar vocês para refletir qual que é o seu diferencial que Deus deu para você dentro dessa equipe chamada humanidade. Qual o papel que você tem dentro dessa equipe chamada humanidade? Dentro dessa equipe, você é a pessoa mais divertida, você é a pessoa mais racional, você é a pessoa que resolve os problemas, você é a pessoa que acalma os ânimos, que acalma as energias, você é a pessoa que é a questionadora, que está sempre em busca de respostas, ou você de repente seja aquela pessoa que é mais desencanada, que traz uma leveza porque não está buscando nada, é aquela pessoa que vive mais o momento. Não existe, vocês percebem que não existe o certo e o errado. Existem perfis e pessoas diferentes. E eu queria convidar vocês a essa segunda-feira, esse começo de semana, você refletir sobre isso. Qual o meu papel nessa equipe chamada humanidade? Qual o meu papel nessa equipe? Qual é o meu diferencial que Deus deu para mim, para que eu possa servir, para que eu possa pertencer a essa equipe que é a equipe humanidade.
pensem sobre isso. Eu queria que vocês escrevessem aqui, vocês que estão aqui. Qual é o seu diferencial? Quem é você nessa equipe chamada humanidade? E que essa semana você possa servir, que você possa cumprir o seu papel. Ah, Bruna, mas eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que eu quero fazer. A gente está falando aqui sobre o seu diferencial, sobre como você pode servir as pessoas que estão ao seu redor. Como você pode servir a sua casa, como você pode servir no seu trabalho, no seu bairro. Qual é o diferencial que você tem e que Deus chamou aqui na humanidade para isso? Vocês conseguem, gente, pensar nisso agora? E escrever aqui, eu queria muito saber. Por exemplo, eu sinto que o meu diferencial é a comunicação, o meu diferencial é a habilidade que Deus me deu de ensinar, né? De ensinar métodos, de metodizar as coisas. E essa semana vai ter o desafio, Eu Escolho Minha Marca, que começa hoje lá no meu Instagram. Então eu vou servir, eu vou usar aquilo que Deus me pediu. E sabe que não é todo dia que a gente consegue usar todos os nossos potenciais e aquilo que a gente veio fazer. Não são todos os dias, mas tem momentos, tem fases que a gente está usando mais. Então essa semana eu vou usar esse diferencial que Deus me deu e principalmente eu vou usar com consciência, que é isso que eu quero que vocês pensem. Coloquem consciência nas suas ações. Eu não vou simplesmente fazer um desafio através de lives com mulheres que querem aprender a se amar. Eu estou indo sabendo que eu estou indo usar um dom que Deus me deu. Eu estou indo cumprir o meu papel dentro dessa equipe chamada humanidade. E quando você vai fazer qualquer coisa com essa consciência, isso é autovalorização, né? A gente aprende a se autovalorizar, a gente aprende a servir, porque quando eu sirvo eu recebo de volta, é natural. Eu não sirvo para servir, mas quando eu sirvo eu recebo de volta, né? Então, a Cris escreveu aqui, na simplicidade entregamos amor. Ó, é isso aí. A Joyce, ouvir e apaziguar, exatamente. Ouvir e apaziguar, esse é o diferencial da Joyce. A Fabi, olha que maravilhosa, tive um câncer, estou curada, meu exemplo de fé, força e otimismo, hoje ajudo muitas pessoas, sou um exemplo de vitória. Maravilhoso, Fabi, maravilhoso, parabéns, parabéns. Quando cumprimos nosso papel, Deus enche nosso coração de amor, exatamente, né? E por que também a gente não pode usar as nossas qualidades, por que a gente não pode usar o nosso diferencial para também fazer diferença na forma que a gente vai falar com as pessoas sobre Deus, sobre o Pai, na forma que a gente vai compartilhar a boa notícia, né? Então, hoje eu uso a minha habilidade de comunicação para levar a palavra de Deus também. Como que você pode, por exemplo, aqui, a Cris, através da sua simplicidade, a Joyce, através do seu ouvir e do apaziguar, como que você pode levar Deus para as pessoas usando as suas qualidades? Né? Porque muitas vezes, por que eu tô falando isso? Porque toda segunda-feira eu sempre penso nisso, né? A gente tem atividades, a gente tem as nossas metas, a gente tem as coisas que a gente quer realizar na semana. Só que muitas vezes a gente fica só preso no resultado, a gente fica só preso naquilo que eu tenho para entregar. E eu não consigo nem observar quem eu estou sendo. Quais os potenciais que eu tenho usado. Eu não consigo me valorizar, porque eu não aprendi, então é um treino. Então eu queria convidar vocês essa semana a usar isso, tá? A usar o seu diferencial para que você cumpra suas atividades, para que você leve Deus para mais pessoas, para que essa intimidade que você esteja vivendo com Deus alcance mais pessoas, certo? E não só que a gente vire batedores de metas, realizadores de sonhos, não é muito mais do que isso. Queremos os resultados e não aproveitamos o processo, exatamente. Né? Então Deus, Ele deu um talento único para cada um de nós que estamos aqui, assistindo no ao vivo, assistindo no gravado. E muitas vezes a gente fica tão focado naquelas coisas que não deu certo, nos nossos problemas, que a gente deixa de ver quantas coisas maravilhosas estão acontecendo e quanta força existe dentro da gente, quantos talentos, quanto a gente se esforça, né? Eu trabalho muito isso com as mulheres na autoestima, é a gente reconhecer o nosso esforço,
a nossa luta, a nossa batalha diária. Porque a gente passa por cima de muitos medos, de muitos sentimentos, de muitas emoções todos os dias, pra gente conseguir acordar e terminar e entregar um dia e realizar o que a gente quer e controlar as nossas emoções, né? É claro que quando a gente tem essa intimidade com o Pai, tudo fica muito mais fácil, mas os desafios estão aí para todo mundo. E uma coisa que eu tava falando pro Bruno é que, na verdade, nós que estamos colados na videira, né? A gente tava falando, eu e o Bruno, esses dias, que as energias, as forças negativas, né? O Zé Ruela, como disse o Marcão, o Zé Ruela, ele não quer saber de quem tá descolado da videira. Ele não quer saber de atormentar a vida de quem não tá nem aí pra videira. Porque ele já quer isso, ele já tá conseguindo o que ele quer. Que é fazer com que a pessoa não entenda o real amor do Pai. Mas nós que estamos colados na videira, o Zé Ruela quer incomodar a gente porque ele não quer ver a gente como a gente tá. Então os desafios sempre vão acontecer. Pra gente que tá colado na videira, talvez até mais. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, eu já ouvi várias pessoas falando isso, nossa, mas antes de eu ter essa intimidade com Cristo, com Deus, eu tinha menos problema na minha vida. Lógico que você não estava incomodando, você estava morno, talvez você não estava nem vivendo. Talvez você estava cego, sabe? Você estava sobrevivendo todos os dias. E a vida em Deus, a vida em Cristo, ela é algo que incomoda muitas forças que a gente nem sabe que existe. Né? Então a gente tá colado, é muito importante todos os dias e não desgrudar nenhum dia. Teste da fé. Seria teste da fé, Bruninho? Eu não vejo como teste da fé, eu vejo mesmo como um outro lado que existe agindo. Oi, amor. Fala, gente. Bom Tô dia. com o pescoço travado, bom dia. E esse lado é bom pra você ficar? Ou quer mudar tá comigo? De boa. Tá de boa. A gente vira mais pra você hoje. Não, tá bom. E aí? Sejam todos bem-vindos. Qual foi a pergunta? Seria teste da fé? A Cintia perguntou. Eu não gosto. Não é teste, eu acho que não é teste, né? É processo da fé. E isso que você falou é importante porque, gente, três coisas. Bom dia, que a Bruna Fabi. tava falando que é muito importante a gente saber. E treinar todos os dias e conversar com Jesus sobre isso. Colar na videira significa que eu reconheço que eu sou ramo. Eu reconheço que eu sou um ramo colado na videira. Se eu sou um ramo colado na videira, significa que o resultado, significa que eu não me preocupo com o resultado. Ou eu não devo me preocupar com o resultado. Eu não preciso me preocupar com resultado nenhum. Você falou de resultado, alguém falou de resultado aí. Não se preocupe com o resultado, porque você está colado na videira. Agora, a nossa carne sempre vai ficar preocupada com o resultado. Só que quanto mais a gente treina isso, quanto mais a gente está na presença de Jesus, mais Ele vai nos ensinando sobre o que mais importa é estar colado nele. Beleza. A outra coisa que a Bruna falou, que cada um tem seu dom e seu talento. A Bíblia diz lá em... Eu não lembro agora qual que é o... Paulo que escreve isso. Eu não lembro. É lá em Coríntios, eu acho. Não, é Romanos. Romanos capítulo 12. Paulo diz assim, ó. Cada um tem um... Nós aqui, a equipe do JC, a gente é como um corpo. Corpo mesmo, sabe? O Bruno é a língua. A Joyce, ela é o pâncreas. A Cris, ela é o pé direito. A Bruna é o fígado. Vocês entendem? Cada um é um órgão, uma parte do corpo. E cada um tem uma função, uma habilidade, uma responsabilidade. De forma isolada, ninguém faz nada. O que é o pâncreas fora do corpo humano? Nada. O que é o fígado fora do corpo humano? Nada. Mas quando nós estamos juntos, em um só corpo, todos conectados, todos participam de alguma forma, participam do sistema digestivo, do sistema respiratório, participam de alguma maneira, tá? E tudo isso apontando para um lugar. Esse lugar é o cabeça, que é Cristo Jesus. O Cristo Jesus, né? O JC. E o grande objetivo do JC, isso não pode sair da mente de vocês que
estão colados na videira aqui com a gente mais de 200 dias, presta atenção. A nossa necessidade aqui, ser humano, carne, é a gente sempre querer ver resultado na nossa vida aqui e agora. Só que tudo que eu conquistar aqui na vida, principalmente em termos de matéria, tudo isso vai ficar. Todos os sonhos que eu conquistar aqui na terra, vai ficar. Nada disso, tudo isso passa. Por exemplo, um dia o devocional aqui no Instagram, creio eu que vai acabar. Por quê? Porque tudo passa, tudo é ciclo, tudo, sabe, é um ciclo e passa e vão pro próximo, passa e vão pro próximo. E a gente não pode sofrer com isso. Sabe por quê? Quando eu sofro com isso, eu não estou olhando para o principal foco da humanidade. A Bruna falou de humanidade. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para o que JC fez, o grande objetivo é a gente aguardar a volta dele. Aguardar a volta dele, vivendo na terra como no céu, amando ao próximo como a gente ama nós mesmos, e buscando a presença de Jesus, e porque ele é a videira e nós somos os ramos, e eu, através dele, consigo ter todas as ferramentas, tudo que é necessário para aguardar a volta dele. Agora, aguardar a volta dele nunca vai ser eu esperando no sofá, claro que não, porque a fé gera resultado, a fé gera movimento. Agora, o que eu quero que vocês entendam, quando a gente coloca esse foco na eternidade, a gente tira o foco da onde? Da morte. Nós aprendemos que quando nasce, a única certeza que nós vamos ter é que vai morrer. E ainda tem algumas pessoas que a gente respeita super, que acredita que morre e volta, e morre e volta, e morre e volta, e fica num looping, num ciclo. E a Bíblia diz que a vida é uma só, lá em Hebreus, capítulo não lembro qual. Então, o nosso principal objetivo, e principalmente quando você se sentir angustiado, saiba que você está no caminho, porque você está colado no JC, e o principal objetivo é a eternidade, é nós nos encontrarmos juntos, dando estrela lá na glória. Tudo que for conquistado, Bruno e Bruna, sei lá, qualquer coisa que a gente conquistar aqui no mundo digital, no Instagram, você na sua empresa, virar presidente, ganhar milhões de dólares, tudo isso vai passar. Tudo isso fica, nada disso é eterno. Agora nós iremos viver na eternidade. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, eu creio que a pergunta que nós temos que fazer para o JC é sempre essa. Qual é o meu chamado aqui na Terra? Qual é a minha função, como a Bruna veio falando aqui? Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você no corpo de Cristo? Ele vai te dizer, porque ele está doidinho para te dizer. E se você não ouviu a voz ainda, é porque não é a hora, ele está trabalhando no seu coração, ou alguma coisa você está fazendo que você não está escutando a voz. Por exemplo, ontem eu estava escutando uma mensagem do Thiago Brunet sobre embriaguez. Embriaguez não é só de bebida alcoólica, é de comida, porque quando eu como muito, eu perco a sensibilidade do espírito. Quando eu deixo o status que eu conquistei subir na cabeça, eu perco eu fico embriagado, sabe? Eu perco a sensibilidade das coisas. Perco principalmente a sensibilidade de ouvir a voz de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então... Porque quando você faz muito alguma coisa, é como se você estivesse idolatrando aquela coisa, né? Seja a comida, seja a bebida, seja o sexo, seja as compras. E aí você tira o foco do Cristo. Porque o ser humano, isso... Desde a criação e depois da queda não mudou isso. Todos nós seres humanos, a gente tem uma necessidade de adorar. Verbo adorar. Adorar. Agora não é o adorar que você está pensando assim, eu adoro conversar com meu amigo, eu adoro... Não é, é adorar. Adorar. O que você vem adorando na sua vida? Muitas vezes a gente passa a maior parte do nosso tempo adorando o trabalho. A maior parte do tempo nós passamos adorando a missão que Deus me deu. E não é isso. Eu não posso nunca adorar. O que é isso, adorar? Colocar toda a expectativa, colocar toda a paz no devocional aqui. Colocar toda a energia aqui no devocional. Não. Eu adoro a Deus acima de tudo. É o JC que me leva até o Pai. Então, quando eu estou adorando, e a adoração que acontece, ela é oculta em 2020. Eu queria muito que você entendesse isso. Porque facilmente nós seres humanos adoramos ser aprovado pelos outros. Passa o tempo todo querendo a aprovação dos outros.
adoração de dinheiro, adoração de sexo, que foi muito o meu caso, adoração de poder, status, adoração de controle. Se eu não tenho controle sobre as pessoas da minha família, sobre a minha casa, eu perco o chão. Então eu preciso ter o controle, porque a minha paz vem disso, eu adoro isso. E quando eu adoro tudo que é diferente do JC, é idolatria. E se tem uma coisa que o pai fica triste, é sobre idolatria. Essa é uma das coisas que a Bíblia diz desde Gênesis. Idolatria é a coisa que deixa mais o JC, o pai e o JC também, triste. Quando você concorre com ele. Quando você fala, então, JC, Deus, eu acredito em vocês. Só que eu também acredito nisso daqui. Então vamos paralelo? Isso deixa muito triste. Bruno, o que eu preciso para estar na eternidade? O que eu preciso para estar na glória, para estar lá na Nova Jerusalém, a cidade já especificada para nós? Não é uma cidade que você pensa assim, igual nós vemos, não, é uma outra coisa que nós não conseguimos nem imaginar. Mas já existe um lugar especificado, Apocalipse 21 diz. O lugar que nós estamos indo está lá, especificado. Quando? Só o Pai sabe, nem o JC sabe. Nem o JC sabia quando ele estava aqui. Eu não sei agora, quando ele está lá na glória. Ele já está na eternidade, então talvez ele saiba nesse momento, né? Mas quando Jesus estava em carne, perguntaram para ele, ele não sabia. Ele falou que só o Pai sabe. Então o que eu preciso? Está lá em Romanos. Se com a sua boca, olha aqui, para a gente entrar na palavra. Na verdade já entramos. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. É só isso que eu preciso. Esse é o passaporte. Esse é o passaporte. Mas não limita isso, ó, presta atenção. Se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Vamos ler de novo aqui, ó. Se com a sua boca você... E presta atenção, ó. A gente não tem religião, né? Aquele papo todo que vocês já sabem. Até porque a Bíblia tem mais de 5.000 religiões. Então não é sobre religião esse livro. A palavra de Deus não é sobre religião. A Bíblia diz que a verdadeira religião é aquela que veio cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições. Eu praticar isso. Agora, não adianta eu apenas cuidar de pessoas, sendo que eu não confesso Jesus como meu Senhor em meu coração e com a minha boca, porque é isso que faz com que o foco esteja apenas nele, na videira, e acreditar de que ele está vivo também é um passaporte para a gente poder ir para a glória. Só isso. Você acredita que Jesus está vivo? Você acredita que ele é o único caminho, a verdade e a vida? Durante muito tempo a gente acreditou que não, existem outros caminhos. A gente tem outros mestres, além de Jesus, que nos leva até Deus, que me traz paz. Essa é uma decisão e uma escolha sua. Tá de boa. Agora nós aqui não podemos falar diferente do que mudou dentro da minha vida e o que transformou nessa mudança. Então, e aí quando a gente estuda a história do JC, a gente entende que é só ele. Ele é o único que fez e não espera nada em troca. Você não precisa fazer nada para você ser aceito por Deus. Ele fez por você. Ele fez por mim. Em muitos lugares que eu já fui, eu tinha que fazer coisas, eu teria que fazer coisas para poder conquistar alguma coisa na espiritualidade. Mas quando a gente fala aqui do JC, quando a gente especifica mais, o Cristo, Filho, o Pai, o Espírito Santo, geração aí do devocional, equipe, presta atenção, vocês não precisam fazer nada. Eu já fiz. Vocês só precisam acreditar. Porque o maior desafio nosso do ser humano é acreditar e confiar no JC. É o maior desafio nosso. Eu me coloco na linha de frente. Confiar. No meio da tempestade, fora da tempestade. Confiar. Então, e aí Paulo diz aqui, porque com o coração eu acredito, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A salvação é a eternidade.
E a justiça foi feita aonde? Que justiça que é essa? Na cruz. O perdão dos nossos pecados. De graça. E isso dá um nó na nossa mente. A nossa mente racional não entende nada que é de graça. Porque a gente aprendeu que tem que batalhar, que tem que lutar para ter alguma coisa. E quando o JC chega, ele dá um nó. Ele fala assim, o jogo não é esse. O jogo é, eu já te dei. Agora eu quero que você desfrute. Vamos ver o que o JC fez? Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Quer complementar alguma coisa? Então, gente, o foco é a glória. O foco é a Nova Jerusalém. Enquanto a gente não está lá, a gente tem que pedir, eis-me aqui. Estamos aqui disponíveis. Então, Pai, usa minha boca, usa a boca da minha esposa. Eu creio que a sua presença já está aqui conosco. Jesus, esse ambiente é seu. Nós acreditamos, Jesus, que no seu nome tem poder. A autoridade está no seu nome. E aonde o seu nome é falado, é declarado, há autoridade nesse ambiente, há cura nesse ambiente. Esse ambiente é o que, Bruno? Esse devocional aqui no Instagram. Vocês que estão aí no ao vivo, no gravado, junto com a gente. Nós estamos juntos aqui lado a lado, em um ambiente virtual, mas é um ambiente. É um ambiente disponível pra gente hoje. Porque Deus quer assim. E se Ele quer, já é. E neste ambiente, o nome de Jesus está sendo falado. Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus é igual a Cristo Jesus. E aonde a palavra de Deus está sendo liberada, aonde Cristo está sendo falado, ela nunca volta vazia. Então acredite, no mundo espiritual, você foi chamado aqui. O Pai te chamou e Ele está on. E Ele já está trabalhando a seu favor. Às vezes você não está vendo isso. Às vezes você ainda não consegue sentir isso. Tudo bem. Mas eu quero te dizer que você continue confiando. Porque ao entrar aqui, ao clicar em seguir esse Instagram, esse Instagram aqui é promessa de Deus. Esse devocional é promessa que Ele prometeu lá em 2016. Ele só não falou que seria assim, né? Mas Ele falou que seria que eu e minha esposa estaríamos juntos, vivendo a palavra, declarando a palavra de Cristo Jesus, pregando o Evangelho. Evangelho é a mensagem, é uma boa notícia de Deus para nós. É uma boa notícia de Deus para a humanidade, como a Bruna falou. Então presta atenção, todo mundo que chega até aqui, eu não me importo de verdade com o número de pessoas, porque eu sei que quem entrou aqui foi chamado pelo Pai e é Ele que controla. Não adianta a gente ter 1 milhão de seguidores, sendo que 70% não foram chamados pelo Pai. É balela. Nós queremos, é balela, nós queremos e pedimos, e Deus já disse isso antes mesmo de eu pedir. Todo mundo que chegar até aqui está entrando num ambiente profético, num ambiente de autoridade. Porque é do Bruno e da Bruna? Nunca será. Nunca será. Porque o nome de Jesus está sendo declarado aqui. E aonde ele é declarado, a palavra vai e não volta vazia, como diz a Bíblia. Ela vai e não volta. Então tudo que você ouvir aqui já entrou no seu coração. E é como um sistema. Fica rodando já aí no seu coração, nos bastidores, no back-end que a gente chama. Você é o front-end, mas dentro do seu coração é o back-end. E o back-end é necessário, ou seja, aquilo que acontece nos bastidores. O bastidor é seu coração. O Espírito de Deus está trabalhando nos seus bastidores. E às vezes você não vê mesmo. Mas continue acreditando, continue colada na videira. Tá bom? Vamos junto. Não é balela, tá? Me expressei errado, é oba-oba, às vezes, né? A gente às vezes tá aqui, entra em algum lugar por oba-oba e é o que a gente sente aqui, eu e o Bruno, é que esse grupo, esse time que a gente formou aqui, são pessoas que realmente foram chamadas e que levam a sério isso. Não é oba-oba, não é uma modinha do momento, não é o Insta. Não é lifestyle, não é ficar olhando a vida do Bruno e da Bruna. Esse Instagram não tem esse propósito. Não tem. Já me falaram pra eu fazer mais stories, não sei o que, não sei o que lá, da nossa vida, no dia a dia. Esse aqui não é o nosso propósito. Bruna, é estratégia, faz isso pra você alcançar mais pessoas. Eita, me tira desse lugar. Eu quero ver o JC fazendo com a mão dele. Eu não quero colocar a mão. Já disse isso e vou repetir isso aqui e falo pra vocês.
E ver sábado vocês 5 da tarde, tem uma galera que é constante, que tá aqui há não sei quantos dias, que estava sábado 5 da tarde, poderia estar fazendo qualquer outra coisa no sábado à tarde. E a questão do não então é isso mostra né, amor? É não, qualidade. Porque não é qualidade, é qualidade, exato. Porque a qualidade qualidade está onde? presença. No ser humano. Você tem nome, você tem sobrenome. Eita, você é uma mulher. Você é um pai de família, você é uma mãe de família. Você é filho de Deus. Ele tem um plano para sua vida. Então esse Instagram tem outro propósito, tá bom? E se isso impacta a sua vida, se isso mexe com você, se isso faz sentido para você, aí sim, eu peço que você ore a Deus para que você chame mais pessoas, para que mais pessoas possam estar recebendo aquilo que você está recebendo e eu estamos recebendo junto, aqui nós estamos recebendo juntos. Aí sim, porque aí essa pessoa vai falar assim, você foi canal de Deus na minha vida. Aí a pessoa vai chegar pra você, quantas vezes já não aconteceu isso, Bruno? Eu recebi um aviãozinho da minha amiga tal, e cara, Deus falou comigo. Eu resgatei a fé que tinha perdido. Vocês entendem isso? Então essa é a proposta. Vamos para a palavra. Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. Nós vamos falar sobre o não merecimento. Nós temos que quebrar isso daí. Sobre o não merecimento. Achar que nós não merecemos. Acabou isso daí. Você merece tudo. Até porque o JC já fez tudo. Por você e por mim. A cura do servo de um centurião. Mateus 8, 5 a 13. Que bom, Cris, linda. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e o outro, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aleluia. Um parênteses. O JC ele fala assim: eu sou um noivo. Noivo? É. Ué, então vai ter um casamento? Vai. Quem é a noiva? É a Cris, é o First, é o William, é a Fabi, é o Ricardo, é a Bruna, é a Milena, que eu acho que minha irmã entrou aí, é o Daniel. Nós somos a noiva e ele é o noivo. A Bíblia diz que a volta do Cristo é como um casamento. E esse casamento vai acontecer em um dia, certo? E para acontecer um casamento, o que precisa acontecer antes, Bruna? Noivado. Não. Nós já somos noivos. Nós já somos noivos, nós já acreditamos no JC. E aí, imagina que assim, ó, eu te pedi noivado, certo? Lá em Campos. Aí até acontecer o casamento, nós vamos casar em Israel, né? Até acontecer o casamento, o que acontece? Nada. Pedi um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão. Ó, eu já sou, nós estamos, imagina aqui, ó. Os preparativos. Ai, sim. Se eu já tenho intimidade com você, eu tô há 7 anos com você, né? Vou dar um exemplo. E pedi você em noivado, você aceitou, ótimo. Então, eu sou o noivo, você é a noiva. Até o casamento, a festa é motivo de festa. Esse é o grande motivo. Cara, se você não se alegra nisso, se eu fosse você, eu quebrava o pau com Deus para que você pedisse para Ele de que você para que venha uma alegria visceral dentro de você de que nós vamos casar com Jesus. Vai ter uma festa, irmão. E Jesus está falando sobre essa festa. Agora, o problema vai ter essa festa, e até a festa precisa ter uma preparação. Porque facilmente eu posso esquecer do casamento.
Eu posso estar colado aqui no JC, ele mudou minha vida, eu sou a noiva, ele é o noivo, mas só que amanhã, se eu descolar da videira, eu esqueço que eu vou casar, e aí eu vivo a vida doidado, e aí se ele volta, eu fico. Deixa eu te dizer, quando o JC voltar e buscar todos aqueles que nele acredita, de todo o coração, e ele conhece o coração de cada um. Não adianta nem pensa esse vai, esse não vai. Tem gente que faz isso, fico triste com isso. Não tem nada a ver. Ele sabe o coração. Só que todo mundo vai ter a oportunidade de saber que tem esse casamento. A Bíblia diz que Deus, o Pai, só vai mandar Jesus voltar quando todo mundo nos 4 cantos da terra já ter ouvido o Evangelho. Porque cada um vai tomar a sua decisão, se quer ou se não quer. Tá de boa. Agora, qual que é o ponto? A partir do momento que você vai para Nova Jerusalém, existem pessoas que vão ficar na terra. E esse ficar na terra, Jesus está falando aqui, ó. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que vai haver choro e ranger de dentes aqui no mundo, aqui mesmo, onde você está vendo mesmo? Aqui no mundo. Porque o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Jesus já vai ter levado. E aí existe mistério para dizer se Deus vai dar mais uma chance ou não. Mas isso não tem como ter uma resposta exata. Mas se eu fosse você, eu batalhava de todas as formas, na fé, para que você e sua família sejam salvas, para que você e sua família estejam nesse casamento, dessa grande festa. Porque quem não estiver vai chorar e vai ter muito ranger de dente. E vai ser uma dor insuportável. Porque o Espírito de Deus não vai habitar mais na terra. A semente está no seu coração. Quem quiser falar mais sobre isso pode me mandar um direct, tá bom? Jesus fala disso o tempo todo, tá? Não é sobre resolver o nosso problema aqui. É sobre salvação, é nos levar para esse casamento. Esse é o grande objetivo de Jesus. Por quê? Para a gente entender essa história, eu queria que vocês visualizassem e entendessem que centurião, a palavra centurião, significa um capitão de Roma. Roma dominava Israel. Roma dominava Israel. E centurião era um capitão romano. Ele era chefe de vários caras do exército romano. Roma dominava Israel. Roma não gostava de Israel, dos israelitas. E os israelitas, os hebreus, não gostavam de Roma. Por quê? Eles não eram independentes, eles eram dependentes de Roma, eles cobravam impostos. Então tinha uma guerra ali acontecendo. Vocês entendem isso ou não? Beleza. E aí, pra gente aprofundar nisso daí, eu queria que vocês entendessem e anotassem no seu devocional, de que todos nós, o cara que nasceu em Roma nessa época, o cara que nasceu em Israel nessa época, eu que nasci agora, ela que nasceu agora nessa geração, vocês aí do outro lado, todos nós nascemos afastados de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Nós nascemos afastados de Deus. Aí, até Jesus chegar, até o momento que Jesus veio à terra, até este momento, o pecado afastou e Deus tratou o povo de uma maneira. Deus ensinou de uma maneira. E uma maneira que não fez, a prova disso está em Israel, não fez com que o povo entendesse o amor de Deus. Até porque eles nem sabiam que Deus era Pai. Tudo que você ouvia antes de Jesus, no Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, tudo isso é antes de Jesus. Eles não tinham a visão de Deus como Pai. E eles tinham uma visão de Deus, eles eram afastados de Deus, eles tinham um temor muito grande de Deus. E Israel passou por altos e baixos, mesmo vendo milagres. Então me parece, e eu tenho certeza que isso fazia parte do plano de que tá vendo. Não, eu quero que vocês entendam que não é sobre eu impor as minhas mãos sobre vocês com regra, com lei que vocês vão aprender. Porque Deus fez isso com Israel e Israel não aprendeu. Sabe por que não aprendeu? Israel tem 70 anos de idade, você sabia disso? Agora, o país de Israel só tem 70 anos de idade. Mas desde o primeiro habitante de Israel, Abraão, até agora, quando ela se tornou independente, eles eram baseados no quê? Na lei. Baseados em quê? Em temor, em posição de mãos. Faz isso, se não fizer isso, você vai morrer. Isso não é sustentável, entenda isso, gente. Por que não é? Jesus veio apresentar isso. Aí eu creio que o pai falou assim, Jesus,
Eu quero pessoalmente fazer contato com o meu povo. Eu creio que houve uma reunião lá nos céus, porque Deus é trindade, é como 3 pessoas, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero fazer contato com o meu povo de uma forma diferente. Eu já fiz o mar vermelho abrir e eles não entenderam. Eu já fiz cair maná do céu e eles não entenderam. Eu já fiz cair codornas do céu e eles não entenderam. Eu já fiz 40 anos, as sandálias dos hebreus não se desgastaram, diz a palavra. Você sabia que foram 40 anos? As roupas, as sandálias não se desgastaram no deserto. E mesmo assim, o povo não entendia. Mesmo assim, isso não é salvação. Deus deu todas as chances. Aí ele falou assim, eu já entendi então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer contato com vocês. Eu espero muito que vocês entendam isso. Quando a gente está no Novo Testamento, não anula o Antigo Testamento, até porque Jesus já estava presente desde Gênesis. Só que nesta fase que nós estamos na melhor fase. Sabe por quê? Porque hoje existe o Espírito Santo. Antes não existia o Espírito Santo. Talvez você não entenda isso ainda, mas eu gostaria de colocar essa semente no seu coração. Mas antes de Jesus, não existia o Espírito Santo. Por exemplo, Salomão. Você lembra, você sabe um pouquinho de Salomão? Você sabe o que Salomão... Salomão era filho de Davi. Foi um rei, não foi? Foi um rei. Deus chegou para Salomão e falou assim, Salomão, o que você quer? O que você precisa? O que você quer? O que Salomão falou para ele? Sabedoria, não foi? Ele pediu sabedoria e ele foi o rei mais próspero de todo Israel. Só que ninguém fala e ninguém lê a Bíblia para dizer que sabe como que Salomão morreu? Salomão, ele como não tinha o Espírito Santo naquele momento, Salomão, ele se perdeu com mulheres, com prostituição, mulheres estrangeiras. Ele se embriagou com prostituição. E ele morreu mal. E todo mundo acha que Salomão foi um rei próspero, e foi mesmo. Construiu várias coisas, mas ele morreu triste, irmão. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Aí Cristo vem, porque Deus resolveu pessoalmente fazer contato conosco. E aí Jesus, ele faz o quê? Gente, o pecado está afastado. Salomão morreu afastado de Deus por causa do pecado. Então Jesus, ele vem como um advogado e ele faz o religare. Só que ele faz o religare entregando tudo que ele tinha, que era a própria vida. Então Jesus, no preço numa moeda de amor mesmo, sabe? De graça. Por isso você escuta a palavra graça, porque é de graça. Ele entregou tudo que ele tinha. Tem uma música que fala assim, o amor de Jesus é extravagante. Ele é sem reservas. Ele não poupou limites. Ele não mediu consequências. Para que nós possamos entender que no nome dele tem autoridade, até porque ele ressuscitou e ele disse, a partir de agora, vocês aí de 2020, vocês recebem um presente meu, o Espírito Santo. E é esse presente que vai fazer você viver na terra como no céu. É esse presente que vai fazer com que você entenda que os seus pecados estão perdoados e que você não paralisa mais por conta das suas falhas. E é esse presente que vai fazer com que você avance no plano de Deus para a sua vida, no plano de Deus para a humanidade, até a volta de Cristo, até esse casamento. Vocês estão entendendo isso? E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o amor de Jesus é sem reservas, não tem negociação. Então chegou um centurião, chegou um capitão romano para falar com Jesus. E o capitão romano, ele tinha tudo para falar assim, eu não mereço falar com Jesus, porque ele é judeu. Eu sou de Roma. Como que eu vou falar com um judeu? Como que o meu orgulho vai deixar eu pedir ajuda para um judeu? Às vezes você não se sente merecedor ou merecedora porque você está cheio de orgulho e vaidade aí que precisa ser quebrado no nome de Jesus. Tá aqui um cara que sempre foi muito orgulhoso e vaidoso. E que sempre peço para Deus trabalhar isso dentro de mim. A nossa carne gosta de ser orgulhosa, vaidosa. Precisa escutar um parabéns do outro. Ei, você já recebeu um parabéns há 2020 anos. Check. Quieta com isso. Você já tem tudo. Não entendi, então procure entender. Vai para o seu secreto, vai para a sua intimidade com Jesus e fala assim, Jesus, deixa eu entender que eu já tenho tudo. Eu preciso entender isso. Eu fiz isso e validei com sucesso, agora você precisa fazer. Ó, testa isso na sua vida. Então,
Jesus, ele não negociou o amor dele com Roma. Chegou um centurião, um romano, pedindo ajuda. Jesus não negociou com ele. Não, peraí, eu só vim para ajudar os judeus. Eu só vou entregar meu amor pro povo de Israel. Eu não vou entregar para Roma. Jesus não negociou, porque Jesus não negocia. Ele mesmo foi para a cruz para mostrar o amor dele por nós. E para que o nome dele tenha autoridade em toda a terra, como diz a palavra, até os confins da terra, nos 4 cantos da terra. E todo mundo que cola na videira recebe o presente, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus em você. Deus habita em você através do Espírito dele. Você acredita nisso ou não? Você troca ideia com o Espírito Santo? Abre a sua boca e fala assim: ai meu Deus, vai no carro assim sozinho. Eu lembro da primeira vez que eu comecei a conversar com o Espírito Santo. Eu falei assim: eu acho que eu tô loucão. Será que eu falo mesmo? O Espírito Santo é você? Só tá eu sozinho aqui. Você tá aqui. Eu comecei a trocar ideia assim com o Espírito Santo. Troca ideia. Você vai ver as experiências maravilhosas que você vai ter com ele. E só você vai saber que é ele falando com você. Só que você precisa viver isso. E aí Jesus, ele não negociou o amor com Roma. Ele faz sem esperar nada em troca. E ele ensina sobre o poder da fé nessa história. Ele faz para Roma sem esperar nada em troca. E ele ensina quem estava perto sobre o poder da fé. Não é teste de fé. Alguém disse aí, teste de fé. Não é teste de fé. É processo de maturidade de fé. Fé é uma escolha, e quanto mais eu escolho, mais experiências eu vou ter. E é essas experiências que Jesus quer dar para você. Experiências de fé. É experiências, não é teste, não é nem processo, é experiências de fé. Fé é só uma escolha. Escolher tá o quê? Colado no JC, presta atenção. Em 2020, olha o que Jesus disse ali, ó. Jesus, ele falou o quê? O cara trouxe uma situação, né, ruim, ou seja, o servo dele estava paralítico numa cama, sofrendo horrivelmente. Qual é a situação sua que está caída? Aonde você precisa de resposta? Aonde você precisa de cura, libertação? Eu não sei o que você precisa, irmão, mas o pai que te chamou sabe, e ele tá on. Bota um sorriso aí na sua cara, faz assim, ó. Aí vão olhar pra mim, Bruno, eu tô no trabalho, deixa eu olhar. Você não precisa da aprovação dele, lembra? Você não precisa da aceitação dele, lembra? Ó, Jesus chegou e falou o quê? Eu vou lá curá-lo. Aí o centurião falou assim: você não precisa ir, porque eu já entendi que eu tenho autoridade e você tem uma autoridade também. Ou seja, se eu, como capitão de Roma, libero uma palavra e ordeno para que meus servos façam tais coisas, você também tem autoridade, pelo que eu fiquei sabendo sobre você, então você pode daqui curar meu servo lá. E isso é uma parada que acontece exatamente agora em 2020. Isso é fé, né? Isso é muita fé, mas veja, Jesus estava aqui, ele estava vivo em carne, não estava? Hoje ele está vivo também. Só que ele foi até a casa do cara para curar. E o que impede dele entrar na minha casa agora e curar? Vocês entenderam ou não? Aqui Jesus não saiu do lugar dele para ir lá, colocar a mão dele e curar. Ele estava vivo fisicamente, nessa geração aqui, há 2020 anos. Agora nesta geração, 2020, Jesus também não está aqui fisicamente. Ele não precisa vir até aqui para curar, ele já está aqui. Ele já está aí na sua casa, desde o seu coração até os ambientes que você anda. Jesus vive na eternidade, junto com o Pai. E nós somos guiados pelo Espírito. Ei, o que falta você acreditar de que Jesus pode agora refazer o que você tanto precisa na sua vida? O que faz você não acreditar nisso ainda? Porque esse romano não tinha fé em Cristo. Ele não tinha fé em Cristo. Ele não conhecia, não tinha intimidade em Jesus. Ele estava num desesperado e ele falou assim, ele passou por cima do orgulho dele, ele decidiu passar por cima do país dele para conversar com Jesus. Talvez ele foi até escondido, a Bíblia não diz, né? Mas ele teve que fazer o rebuliço dele. Porque era motivo de vergonha Roma pedir ajuda para Israel. E era motivo também de revolta Israel, ajudar um romano que tanto faz eu sofrer. E Jesus veio falar assim: esquece, não tem nada a ver com Israel, nada a ver com Roma, nada a ver com o Brasil. Ei, tem a ver com os filhos de Deus. Tem a ver com o casamento que vai acontecer. Eu vim salvar vocês.
E salvar não é resolver o seu casamento, o seu emprego, sua saúde, curar alguém. Não é isso, não é salvação. Salvação é a eternidade. Salvação é você entender e confiar de que você já está na eternidade. Que morte não existe mais, existe vida eterna. Isso é salvação. E pedir para Deus que através da sua vida você se encha do Espírito e para que você possa ser canal de Deus na vida de outras pessoas, para que elas possam receber essa salvação. Porque Deus usa pessoas para que isso aconteça. Esse é o plano, mano. Deus tem um plano lá, um project lá, todo paralisado, e ele tá arregaçando de amor em 2020. Tá chegando a hora do casamento, sabia disso? Tudo indica que tá chegando a hora do casamento. A Bíblia diz, todos esses sofrimentos, o corona, tudo isso daí são evidências de que está chegando a hora. Amém. Ó, o nome de Jesus tem autoridade. Esse é um ensinamento que o Roma está ensinando pra gente aqui. Jesus não precisa estar fisicamente para resolver o seu problema. Ele já está vivo. Jesus, ele gosta de ver a compaixão nossa com o próximo. Pensa, o cara era general romano. Ele tinha vários funcionários. Se um estava morrendo, ele poderia trocar para o outro. Mas ele passou por cima do orgulho dele, ele passou por cima do país dele, ele passou por cima das autoridades aqui na terra para poder pedir ajuda de um general, de um soldado, de um servo. Jesus gosta de ver a sua compaixão para com o próximo. Até porque é mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas você só vai conseguir amar quando você sentir o amor de Deus por você. E aí seu amor próprio fecha na rocha. E aí você enche seu copo e você só transborda, entregando amor, sem esperar nada em troca. O centurião fez isso. Ele não esperava nada em troca. Ele estava só querendo ajudar o funcionário dele. Vocês estão entendendo isso? Jesus ama ver a compaixão nossa. Até que Jesus volte, até esse casamento, nossa grande função é estar aqui amando uns aos outros. E não só de balela de palavras, é de ação mesmo. Entregar sem reservas, entregar sem negociar, entregar sem esperar nada em troca. E aí, pra gente fechar, eu faço uma pergunta pra vocês. O que fez de verdade o servo do capitão romano ser curado? O que fez... Dá um tempinho pra eles pensarem. O centurião, não sei também, tô pensando. O que fez de verdade, então pense aí, conversa com o Espírito, fala aí, Espírito Santo, me dá a resposta, não sei o que eu vou pegar. Qual é a pergunta? O que fez, na essência, de verdade, o servo do centurião, ou seja, o funcionário do capitão romano, ser curado? Pode responder? Não, espera um ali responder. Escreve aí. O que fez de verdade? Você viu que teve vários ensinamentos aqui. Já começou com o ensinamento, já começou com o ensinamento do orgulho de ser quebrado. A fé. Agora entenda. Mas ele não conhecia Jesus, ele não tinha intimidade com Jesus. Como assim a fé? Ele não tinha intimidade com Jesus. Para pra pensar. Muita gente acha que fé é quando você tem intimidade. Intimidade é uma consequência. Mas por que a fé? A fé que ele tinha, a fé. Então, mas ele era de Roma, ele não conhecia Jesus. Ele só tinha ouvido falar. Ele só tinha ouvido falar. O que você pensou? O que fez, você coloca um louvorzinho. O que ele fez ele ser curado, a primeira coisa que eu pensei foi a fé. Mas daí depois eu pensei que não foi a fé, foi o amor de Deus que fez ele ser curado. Porque não foi a fé do homem, foi o amor de Deus. A fé é um canal. Foi o que eu pensei, né? Então, a fé é um canal, mas o que cura é o amor de Deus. É a misericórdia de Deus, do Pai. Tá no Spotify, amor. Eu boto aqui. Gente, a gente precisa entender o que é fé. Descer mais o nível da fé. A gente fala muito isso daqui, tudo isso que vocês falaram é verdade. Porque ele acreditou no que ouviu falar, ele acreditou, a fé. Só que tem uma palavra que é a palavra mais importante, eu creio,
sobre tudo isso, sobre a fé e sobre por que ele foi curado. Que é a presença, estar na presença de Jesus. Se nós não estamos na presença de Jesus, nada acontece. É isso. Estar na presença de Jesus faz com que a cura seja resolvida, o casamento, os problemas, as soluções, a sabedoria, as novas conexões, tudo. Estar na presença. Porque veja, ai Bruno, mas peraí, explica mais, presta atenção. Não, o seu amor me alcançou. O seu amor me alcançou, chama uma música. Porque facilmente eu posso chegar e viver meu dia falando assim, eu tenho fé, eu acredito, eu acredito em Deus, mas eu não estou buscando a presença, mas eu não estou na presença. Ei, quando Deus fez o homem, Deus ia até a presença do homem. Deus ia até Adão conversar com Adão. Agora é nós que vamos até ele. Esse é o plano de resgate. Então, o que é para você buscar a presença de Deus? Não pode ser só o devocional, equipe JC. Não pode ser só o devocional você buscar a presença. Buscar a presença, que foi isso... Deixa eu botar aqui pra mim, eu boto. Não é isso não. Buscar a presença é o que faz a ação de Jesus acontecer. Vocês entendem isso ou não? Coloca naquela lá que tava mesmo. Qual, Bruno? Ah, bota nenhuma não. A fé é acreditar no Pai, ele aceitou no amor doado. Aquela que tava antes. Vou botar aqui. Ó. Então quando você tá na presença de Jesus, esse cara, ele decidiu estar na presença de Cristo. E ele já chegou na presença de Cristo, se você olhar no primeiro versículo, ele chega na presença de Cristo falando o quê, Bru? Um centurião se aproximou implorando, clamando. Então, gente, estar na presença é clamar a Deus, clamar a Jesus, falar com Jesus. Qual é o momento do seu dia que você está clamando a Jesus? A cura desse servo, ela foi feita por vários motivos, mas em primeiro lugar, ele buscou a presença. Porque ele acreditava. Mas ele teve uma ação. Você percebe que teve um movimento dele? E você percebe que ele abriu a boca dele, implorando para Jesus, ou seja, clamando, conversando. Deus quer ouvir sua voz. Às vezes você não está ouvindo a voz dele porque também você não está falando. Ou às vezes só você está falando e não está ouvindo. Ei, precisa ter uma conversa entre você e Jesus. Você e o JC. No carro, no seu quarto, no seu escritório sozinho. Aonde você está tendo essa conversa? No início dessa conversa parece loucura. Mas deixa eu te dizer, o amor dele está ganhando forma nessa geração. E quando você clama, você busca a presença, você clama, você abre o seu coração para Jesus. É como uma terapia, você começa a abrir seu coração para Ele. E é isso que Ele quer de você. E isso faz com que, igual o centurião, a gente passe por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa necessidade de fazer tudo na força do nosso braço, da nossa necessidade de querer agradar a Deus, sendo que Ele já não quer isso da gente, Ele quer só intimidade. O agradar a Deus é outra coisa, isso é consequência. Presta atenção. E o amor, né? Que ele perguntou ontem, Pedro, você me amas? É. Então faz o meu chamado. Por isso que é importante você saber o chamado dele. Pedro, tu me amas? E tu apacenta minhas ovelhas, que era o chamado de Pedro. Então a pergunta não é: o pessoal de 2020, ô Bruno, você obedece? Você obedece a minha palavra? Você pode ter temor à minha palavra? Você pode ter respeito à minha palavra? Tudo isso vai acontecer, mas primeiro ele pergunta: ei, tu me amas, Bruno? Porque quando você ama, quando eu amo a Bruna, eu faço tudo por ela. Quando ela me ama, ela faz tudo por mim. Quando você ama seu marido, você faz tudo, sem reservas. Esse é o Evangelho de Jesus. É isso que faz a gente ser transformado por Ele. É isso que me fez transformar, não posso falar diferente. Agora você acredita no que você quiser. Busque a presença de Jesus fora do devocional. Busque a presença dele. Falta 40 segundos. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Busque a presença e abra sua boca. Clama, implora, abre o seu coração, rasga ele para Jesus. E você vai viver uma experiência de fé.
Boa semana para todos nós, né, amor? Vai ficar no YouTube esse, né? Amém. Vai. Beijo, bom dia. 22 segundos, bom dia, check it.